que a gente convidou a deputada Carla Zambelli para conversar ao vivo com a gente aqui no live. Ela está no nosso estúdio lá em Brasília. Bom, primeiro, bom dia, obrigado por ter topado conversar com a gente, deputada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, poder esclarecer a verdade, agradecer sempre a imparcialidade da CNN de entregar para a gente todas as possibilidades, né? Esquerda, direita, centro, enfim, todas as possibilidades políticas falando ao mesmo tempo. Deputada, posso começar? Não, exatamente, é isso. Eu já queria perguntar para a senhora, então, porque a gente está falando sobre aquela entrevista que a senhora deu ontem na Rádio Gaúcha e a senhora falou sobre possíveis operações futuras a governadores. Há quem diga que a senhora estava se referindo, inclusive, à operação de hoje, que teria, portanto, tido acesso privilegiado a essa operação. A senhora soube dessa operação antes? Não, não soube. Eu queria contextualizar a minha fala, como sempre, né? Eu fui chamada ontem de manhã para dar uma entrevista nessa Rádio Gaúcha, porque no domingo o ex-ministro Sérgio Moro tinha falado que no governo Bolsonaro havia uma falha de preocupação, né, contra a corrupção. Inclusive, eu até cheguei a postar algumas coisas a respeito disso ontem. Na rede postou muito, mostrando falas dele 15 dias, 20 dias antes, falando que ele tinha todo o aparato para poder combater a corrupção, mais gente na Polícia Federal, recursos a mais, etc., fornecidos pelo governo federal para que ele combatesse a corrupção. Eu vinha dizendo, e aí contextualizando também, essa questão da saída do Sérgio Moro, quando ele saiu, e muita gente me perguntou, eu acho que aqui na CNN foi um dos lugares que eu falei, que a saída do ministro gerou muita conversa no sentido de que havia uma preocupação que o presidente vinha externando em reuniões no Planalto, e pessoas sabiam disso em torno do Planalto, que havia preocupação de que o ministro Moro não estava tendo preocupação com as pessoas na ponta. Desde prisões aleatórias, né? Aquelas agressões que foram feitas a cidadãos nas ruas, mulheres de biquíni, senhores de 84 anos sendo colocados no camburão, enfim. E o presidente sempre estava cobrando isso do ministro, acho que vocês viram isso em reunião, inclusive. Ficou bem claro no vídeo da reunião essa cobrança do presidente a respeito do que eram os pontos chaves do governo. Enfim, aí eu fui chamada para falar na rádio sobre essa fala do ministro Moro contra o presidente. Todo mundo sabe que eu sou uma defensora do presidente Jair Bolsonaro, e eu vim dizer o seguinte, que é muito estranho que o ex-ministro Moro tenha dito isso, porque logo depois dele sair, começaram operações da Polícia Federal contra a corrupção em diversos lugares. Eu estou com as datas aqui. Dia 19/5, né, depois da saída do ministro Moro, a PGR pediu investigação em cima de alguns governadores. Dentre eles, o governador Witzel, Dória, governador do Amazonas, enfim. Há alguns outros governadores aí que, na minha opinião, como deputado, deveriam ser investigados também. Quando a gente pegava, por exemplo, eu denunciei isso várias vezes, o valor de respiradores, a gente pega, por exemplo, se eu não me engano, Minas Gerais, o governador Zema comprou respiradores por 23 mil. E aí tinham governadores comprando por 110, 120, 130 mil. Uma pessoa normal, um cidadão comum, vê isso já acha estranho. Uma pessoa, uma deputada, que age contra a corrupção e luta contra isso há 9 anos, olha isso e fala assim, pelo amor de Deus, Polícia Federal, faça alguma coisa. Quando a gente vê um procurador-geral da República pedir investigação em cima de governadores, no dia 19, nós estamos no dia 26, ou seja, há 7 dias. No dia 20, o dia seguinte ao pedido da Polícia da PGR, isso é público, está tudo na imprensa. No dia 20, o avião da Polícia Federal sai daqui de Brasília e pousa no Rio de Janeiro. Isso virou notícia de jornal. Quer dizer, um avião da Polícia Federal, repleto de pessoas da Polícia Federal, pousa no Rio de Janeiro. Aí a gente tem a primeira operação que chamou, acho que Favorita ou Favorita, que foi em cima do subsecretário de Saúde. Então, assim, a gente já tinha percebido que havia um superfaturamento de respiradores e provavelmente, se há superfaturamento de respiradores, há de outras coisas também, certo? É só seguir uma linha de raciocínio. Inclusive, o governador Witzel soltou uma nota, né, preocupado com meu possível envolvimento ou
enfim, se eu tenho algum tipo de informação privilegiada, qualquer pessoa que veja as informações no decorrer do curso sabe que vão acontecer operações. Aí falaram assim, mas e de onde tem o nome Covidão? Esse nome Covidão foi o Roberto Jefferson que inventou um mês atrás, numa entrevista. Aí o antagonista citou Covidão, a Estadão citou o Covidão, outras pessoas citaram o Covidão. E eu ontem falei, olha, nós tivemos o Mensalão, o Petrolão, provavelmente vai vir aí o Covidão. Assim, não tem nada demais no que eu falei. Ah, mas felizmente, né? No dia seguinte em que eu falei isso, houve uma operação. Foi uma coincidência. Não é só uma coincidência, é uma questão seguinte, se eu soubesse, tivesse informação privilegiada, eu não pareço ser uma pessoa burra, poderia até ser, mas não sou. Eu falaria isso publicamente, se eu tivesse informação privilegiada? Principalmente eu, que sou uma pessoa que tento proteger, né, as informações e o governo, eu não faria isso, porque eu só faria se eu quisesse prejudicar. Eu estava defendendo o governo ontem a respeito das infames coisas que o ex-ministro Sérgio Moro disse a respeito do meu governo, do governo do presidente Bolsonaro, do meu presidente. Só isso, foi uma coincidência, feliz coincidência, porque eu estou muito contente de que essa operação tenha acontecido hoje. Espero que muitas outras venham a acontecer, não só no Rio de Janeiro, mas em outros estados também. Deputada, você chegou a comentar aqui, né, a resposta do governador Witzel. Ele disse que não tem absolutamente nenhuma participação ou autoria em nenhum tipo de irregularidade nas questões que envolvem essas denúncias apresentadas pelo Ministério Público Federal. Disse que segue em alinhamento com a Justiça para que se apure rapidamente os fatos. Eu queria agora falar um pouquinho sobre o contexto que a gente está, né? A senhora falou, inclusive, dos pedidos da PGR. O presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro, ontem fez uma visita à PGR. A gente teve a troca da superintendência no Rio de Janeiro também e hoje a operação lá no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo também. De que maneira esses fatos, eles acontecem ao mesmo tempo? Algumas pessoas estão falando que não é coincidência, que é coincidência. Como que a senhora avalia isso? Eu avalio da seguinte forma, se há algum tipo de interferência, então o presidente também está agindo em cima do STJ, porque isso foi uma operação da Polícia Federal que solicitou ao STJ para que pudesse fazer uma busca e apreensão. Então, há um desembargador que fez, né, que autorizou toda essa operação. Então, a gente está dizendo que todo o sistema está corrompido porque o pobre do Witzel estão focando nele, né, uma perseguição, uma mania de perseguição em cima do Witzel. Ora, basta ver os números. Por que o governador Witzel compra um respirador com um valor do dobro, triplo, quádruplo do preço do que o governador Zema conseguiu comprar? Então, por que existem denúncias lá de hospitais de campanha que estão vazios? Eu acho que antes de se preocupar com que uma deputada de baixo clero, né, uma deputada que sequer é líder de governo, uma deputada que não é líder de partido, uma deputada que não consegue aprovar nada na Câmara dos Deputados porque nenhuma lei minha passa, quer dizer, eu sou uma mera deputada. E aí, de repente, vem um governador preocupado, né, com a minha fala, ele devia estar preocupado com o processo que está chegando nele ali, ó, a água está batendo. E eu acho que ele devia ficar muito preocupado, sim. E ele próprio externou, acho que semana passada, na sexta-feira, preocupações com uma possível pedido de prisão dele. E agora ele está preocupado comigo, ele que se preocupe com a defesa dele, antes de qualquer coisa. Agora é fácil, né? A água está batendo em algum lugar ali nele e ele vem jogar a culpa ou pegar aquela cortina de fumaça e jogar em cima de uma deputada. É isso que ele está fazendo. Bom, a gente está conversando com a deputada Carla Zambelli, do PSL daqui de São Paulo. Deputada, a senhora falou sobre a nota que o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, soltou. Eu vou ler alguns trechos aqui para passar a fala agora para o Yuri. A gente tem, nesse momento, aí o post, inclusive o tweet que o governador fez. Ele fala: a Polícia Federal não pode ser a polícia política do governo Bolsonaro. Ele fala: não há absolutamente nenhuma participação ou autoria minha em nenhum tipo de irregularidade nas questões que envolvem as denúncias apresentadas pelo Ministério Público Federal. Ele diz: estranha-me e indigna-me sobremaneira o fato absolutamente claro de que deputados bolsonaristas tenham anunciado em redes sociais nos últimos dias uma operação da Polícia Federal direcionada a mim, o que demonstra limpidamente que houve vazamento com a construção de uma narrativa que jamais se confirmará. E aí tem o tweet do governador do estado do Rio de Janeiro. Vamos passar agora para o Yuri,
para que o Yuri também participe dessa entrevista com a senhora, deputada. Por favor, Yuri. Obrigado, Ciane. Boa tarde, deputada. Obrigado. Boa tarde, nada, perdão. Bom dia, deputada. Obrigado por estar aqui conosco. Fiquei com boa tarde na cabeça, porque acho que é importante esclarecer um ponto antes da pergunta, porque isso começou, justamente, a senhora deu a entrevista ontem de manhã para a jornalista Kelly Matos, da Rádio Gaúcha, e ela fez uma série de tweets ao longo da tarde. Esse tweet que ela menciona especificamente a questão das operações do Covidão, ela fez essa postagem ontem à tarde, ou seja, antes de qualquer tipo de acontecimento relacionado à operação de hoje propriamente dita. Agora, deputada, a senhora falou, quer dizer, que existe uma linha de raciocínio para se esperar que sejam deflagradas operações, e a senhora mencionou alguns casos, alguns exemplos de contratos que poderiam estar sob suspeita. Então, agora pergunto eu à senhora, não em relação a operações que a Polícia Federal venha a deflagrar, mas quais informações a senhora tem de contratos que poderiam ser suspeitos, de casos em que há compras, casos concretos de compras por preços muito acima do normal e que podem ser alvo de algum tipo de questionamento. E aí eu não estou falando em antecipação de operação, mais uma vez, deixar claro. Quero saber que informações, em quais estados que a senhora teve informação, seja por qual origem for, de que pode haver algum tipo de contrato sob suspeita ou esquisito, digamos assim, em relação aos valores. Bom, eu teria que buscar aqui, porque eu fiz até alguns banners a respeito. Vou pedir até para uma equipe de criação que está online aí para me mandar o banner onde eu coloco o valor do respirador. Eu me lembro até do quadro, assim, né? Porque embaixo está aqui, governador Zema, 23 mil. E aí tem vários outros respiradores. O que eu mais me preocupei, claro, foi com o meu estado, que é do governador Dória, que acho que são 110 ou 112 mil reais. E ali tem vários outros estados. Eu me preocuparia ali com alguns estados como o Ceará, né, que tem superfaturamento em vários locais. Inclusive o deputado estadual, André Fernandes, tem feito vários vídeos denunciando isso. Eu me preocuparia com o Amazonas, onde tem superfaturamento de respiradores e também de outras compras de EPIs, etc. Eu me preocuparia com o estado do Pará, né, governador Barbalho, e aí não só por superfaturamento, mas porque eu acho que corre no sangue, né, a questão da corrupção, acho que vem de pai para filho, deve ter algum tipo de hereditariedade, então também me preocuparia ali. E eu não preciso de nenhuma informação privilegiada para saber disso, basta acompanhar as informações que existem ao longo do tempo, basta comparar, e essas informações são públicas da Transparência Brasil, quem compra o quê, a qual valor, e comparar também, e lembrar das informações que a gente tem de operações passadas lá da Lava Jato. Tinha vezes que a gente ficava esperando, não sei se vocês se lembram, sexta-feira era o dia das operações. A gente falava, quem vai ser o próximo, né? E muitas vezes a gente tinha uma noção, porque tinha uma operação número 1, 2, 3, nesse caso, Minas Gerais teve a operação favorita, teve essa segunda, que por mim se chamaria outro nome, que acho que vocês já colocaram aí no ar. Desculpa falar algum palavrão, vocês me perdoem, mas chamaria Strume a operação, já que foi em cima do governador Witzel. E a gente vai ter outras operações, porque a Polícia Federal, quando o ministro Moro saiu, a Polícia Federal, o presidente deixou muito claro, vai para cima, não quero saber, tem que investigar. E digo mais, se tiver que me investigar, me investigue. Falaram que queriam meu celular, eu falei, meu celular está à disposição, porque eu não tenho nada para esconder. Quer meu celular? Está aqui, ó. Só que o problema é que os pedidos de apreensão de celular, eles vêm de quem? De parlamentares. Parlamentar não tem, tem um nome jurídico para isso, mas eles não, permissão, existe um nome jurídico, vocês me perdoem, mas eu esqueci. E o próprio PGR, quando o Randolfo Rodrigues pediu meu celular, falou, olha, o Randolfo Rodrigues não tem autorização de pedir a apreensão do celular da deputada. Assim como outros deputados, outros parlamentares e partidos não têm também essa mesma autorização, esse nome jurídico que eu esqueci, para poder pedir a apreensão do celular dos Carlos Bolsonaro, o meu e do presidente.
Quer meu celular? Está à disposição. Quer levantar as minhas conversas telefônicas, sigilo bancário, fiscal, o que quiser, está à disposição, não tenho nada a esconder. Agora, tem muita gente que tem a esconder, sim. Eu tenho falado há muitas semanas. Bilhões estão sendo enviados do governo federal para os estados e municípios. Se a população, eu fiz um vídeo, acho que faz 2 meses, pedindo para a população, fiquem atentos aos valores que seus prefeitos estão pagando nos EPIs, fiquem atentos nos valores que seus governadores estão pagando em tudo, porque vai ter corrupção. Onde tem dinheiro demais, tem corrupção. Ainda mais numa lei de calamidade, foi aprovada em São Paulo, a deputada Janaína Pascoal fez a denúncia. Foi aprovada ali uma lei de calamidade que no município de São Paulo, no estado de São Paulo, não se limita a coisas específicas do Covid. Qualquer coisa pode ser comprada sem licitação. Inclusive, o governador Dória fez uma compra de aqueles radares, 5.900.000, ele gastou em pleno Covid. Então, basta a gente ficar observando para ver onde estão os furos, onde estão os gastos, onde dizem que existe gestão, mas que na hora de comprar o valor é muito maior do que de mercado e ver que está acontecendo alguma coisa de errado. Deputada, a senhora falou de postagem, de consultar suas postagens nas redes sociais. A senhora ofereceu alguma denúncia formal sobre esses episódios todos que a senhora está relatando? Olha, a minha denúncia que eu tenho feito são nas minhas redes sociais. Mas não era o caso de fazer uma apresentação a algum órgão de controle oficialmente? Eu estou preparando algumas denúncias que eu vou apresentar ao Ministério Público. Eu tenho feito algumas denúncias no Ministério Público Cidadão, anonimamente. Você me pegou agora de surpresa, eu vou ter que falar a verdade, né? Eu sou uma pessoa já muito perseguida, eu sofro ameaças de morte diariamente, apesar de ter proteção policial, temo pela minha vida e tenho feito essas denúncias todas anonimamente através do MP Cidadão. Ministério Público Cidadão, qualquer pessoa e qualquer cidadão que estiver nos assistindo, pode entrar MP Cidadão no Google e vai ver que você tem como colocar a sua denúncia, inclusive entrar com arquivos e pedir para que o Ministério Público verifique e fazer a sua denúncia. Eu fiz isso anonimamente. Algumas pessoas ligadas a mim também fizeram isso anonimamente e eu tenho feito essas denúncias nas minhas redes sociais. Agora, mais do que isso, como deputada, infelizmente, eu não posso fazer. Eu tenho uma Bom, pergunta para vamos incluir agora, o professor está pedindo para perguntar, a gente já vai conversar com o professor Ricardo Caldas, que é nosso analista de política aqui na CNN, a gente está ao vivo com a deputada Carla Zambelli. Vamos jogar a bola para o Molica, que é também nosso analista no Rio de Janeiro, que também está muito por dentro das notícias, porque está ali perto, né, Molica? Bom dia, Mari. Hoje acertei. Hoje acertou. Desculpe. Bom dia, deputada. Primeiro vou dar uma informação, é que a pedido da Lindora Araújo, que é a procuradora da PGR, da Procuradoria-Geral da República, responsável por essas ações penais, o ministro Benedito Gonçalves, além de autorizar a operação de hoje, autorizou que várias pessoas sejam ouvidas, entre elas o governador Wilson Witzel. Então, o governador Wilson Witzel será ouvido pela Polícia Federal no âmbito dessa investigação. Agora a pergunta. Deputada, a senhora tem feito recentemente várias críticas à Polícia Federal durante a gestão de Sérgio Moro no Ministério da Justiça. A senhora fez algumas dessas críticas agora. Naquela entrevista à Rádio Gaúcha, a senhora acusou até o ministro Sérgio Moro, na condição de juiz, de ter uma investigação seletiva em relação ao PT, de proteger o PSDB. Se o Sérgio Moro tinha tantos defeitos assim como juiz e como ministro, por que a senhora insistiu tanto para que ele ficasse no governo? Boa pergunta, Mônica. Obrigada por me dar a chance de responder. O ministro Sérgio Moro foi um grande herói nosso porque ele conseguiu provar o maior escândalo de corrupção da história desse país, que foi o Petrolão, né? Conseguiu desmontar a organização criminosa chamada PT. E durante muitos e muitos meses, anos, né? Desde 2014 até 2017, por aí, a Operação Lava Jato corria, de 2018, corria de vento em popa, a gente acompanhava bastante. A gente até chegava a brincar, né? Porque quando o PT dizia que o Sérgio Moro só olhava para o PT e etc., tinha meio que uma obsessão pelo PT, a gente usava a prisão do Eduardo Cunha
e algumas outras observações que o ministro Sérgio Moro havia feito sobre outros partidos, a gente usava isso como desculpa, falava assim, ó, não é só o PT, o principal inimigo do PT, Eduardo Cunha, está preso. E a gente vai, enfim, acreditando naquilo ali, né? Depois, com mais calma, eu acho que depois que, quando a gente é apaixonado por alguém, apaixonado no sentido bom, como diz o presidente, né, seu ídolo, você não enxerga defeitos nele. Você vê só as coisas boas. Mas, realmente, quando as pessoas perguntavam por que o Aécio Neves não está preso, a gente dizia, porque o Aécio Neves tem que for o privilegiado e quem tem que julgar ele é a PGR e o STF. Cheguei, à época, a fazer bonecos do ministro Lewandowski, do Marco Aurélio Mello, do Theory, na época, Theory, né, depois virou Gilmar Mendes. Enfim, fiz vários bonecos de ministros do STF, fiz do Janot, que chamava Enganou. Coloquei o Enganou junto com o Lewandowski na polícia, na Paulista, e fui denunciada na Polícia Federal por grave ameaça à ordem pública, porque eu achava que as pessoas que tinham foro privilegiado que eram as principais responsáveis pelos outros crimes que não o Petrolão. Ou então o Petrolão, mas que dentro do Congresso. E depois, eu sempre cobrei, desde 2014, aquela lista que o Ministério Público e a Polícia Federal entregaram para o Janot, e eu cobrava, por que isso não anda? Que, aliás, até hoje não anda. Recentemente, o Aécio Neves e teve outro deputado que foi denunciado pela PGR e a gente percebe que, então, a Lava Jato está começando a andar na mão agora do PGR Aras. Mas as coisas, é claro, levam tempo. O Janot não, o Janot ficou 4 anos e não fez nada. Então, vou te ser sincera que eu só percebi e só fiz essa crítica ao ministro Moro porque vem a decepção e aí você começa a olhar para trás, né? E se você for olhar, quando ele fala que no governo do Bolsonaro ele não podia combater corrupção, dentro do depoimento do Marcelo, do Valeixo, aliás, ele diz que não havia nenhuma interferência do presidente da República na Polícia Federal. Então, se a Polícia Federal não combatia a corrupção, a culpa não era do presidente. E eu não estou estabelecendo culpa para o ministro Moro. Mas o próprio ministro Moro disse, acho que mais de 500, 600 policiais federais entraram ou seja, recurso humano foi gerado. Mais recursos financeiros foram entregues para o Ministério da Justiça. Ele próprio dizia que ele tinha total abertura para fazer qualquer tipo de investigação e etc., enquanto a Polícia Federal tem que ter autonomia, tá? O ministro da Justiça não tem que ficar sabendo. Isso, quem tem que estar ali, a informação tem que ficar sigilosa à própria Polícia Federal. Então, Molica, completando o raciocínio, eu te digo o seguinte, que quando o ministro Moro falou que o governo Bolsonaro é quem não lhe dava as ferramentas para combater a corrupção, sinceramente, é só você olhar o que ele falou, né, que eu acabei de repetir, e olhar que assim que ele saiu e trocou o diretoria da Polícia Federal, as operações começaram a acontecer contra diversos partidos. Né? Tem mais, eu postei esses dias, por que eu falei que o Amazonas deve ser um dos próximos? Desculpa. Oi? Não, deputada, mas se ele era tão deficiente na condução da Polícia Federal, por que a senhora insistiu tanto para que ele ficasse no governo? Porque, olha só, primeiro que eu não estou falando que a Polícia Federal seja deficiente, tá? Eu confio muito na instituição e eu não acho que o problema seja na Polícia Federal. Eu insisti para que ele ficasse porque eu realmente achava que ele era o meu ídolo. E digo mais, se o presidente já deixou bem claro que fez gosto que o ministro Moro saiu, né? Ele ficou, praticamente comemorou. Se eu tivesse falado com o presidente, porque o que querem nessa história toda, Molica, é ligar a deputada Carla Zambelli ao presidente para dizer que, de alguma forma, existe interferência na Polícia Federal. Se eu tivesse informações do presidente, eu não teria insistido para o Moro ficar, eu teria dito sai, e que bom que ele está saindo. Mas eu insisti porque eu tinha toda uma admiração por ele. Quando a admiração cai, aí você tira o véu, né, e começa a enxergar algumas coisas. E se você for ver, a Operação Lava Jato foi um sucesso. Só que um sucesso
em um partido só. Aí tem gente querendo desqualificar, tem gente do PT querendo pegar minha fala e desqualificar a Operação Lava Jato. Só que o Sérgio Moro, ele foi um juiz. A partir da primeira instância, a gente teve segunda instância, que inclusive aumentou a pena em cima do Lula. Vamos falar só do Lula por enquanto, mas tem toda uma quadrilha por trás. E depois, terceira instância, manteve, né? Todos os recursos que foram para o STF, mesmo esse STF que foi escolhido, em grande maioria, pelos presidentes, né, envolvidos aí na operação, até o STF manteve as decisões. Tentaram colocar o Sérgio Moro como suspeito, o STF manteve a decisão do Sérgio Moro. Então, assim, em relação à investigação do Partido dos Trabalhadores, eu acho que ela tem que ficar maculada. Agora, se a gente for olhar hoje, sem véu, sem o véu da idolatria, né? Realmente havia uma certa seletividade. Agora, dizer que daí eu estou defendendo o PT vai uma distância quilométrica. E eu só queria voltar uma coisa, Molica. Eu vi aqui, ó, eu não sei a data, mas eu denunciei há alguns dias que os respiradores comprados por Amazonas foram 316% mais caros, né? E parece até que foram comprados num local um pouco suspeito, eu não me lembro agora em que local havia sido comprado. Também coloquei 410 procedimentos foram abertos no MPF para investigar o Covidão. Há alguns dias eu publiquei isso. Acesse os diários oficiais de sua cidade e do seu estado e, havendo suspeita de superfaturamento, denuncie ao MP, que é esse MP Cidadão. Coloquei até o local que eles deviam olhar, para entrar, né, para poder denunciar o Covidão. Deputada, só para a gente voltar ao assunto da operação que está sendo deflagrada lá no Rio de Janeiro, para você que chegou agora, a gente está conversando com a deputada Carla Zambelli, do PSL daqui de São Paulo. O nome da senhora ganhou evidência nesse momento, principalmente por causa da entrevista que a senhora deu ontem na Rádio Gaúcha. Antes de passar para o Ricardo Caldas, nosso analista lá de Brasília, vamos ouvir de novo esse trecho da entrevista e a gente depois vai para a pergunta do Ricardo Caldas. Vamos ouvir. A gente já teve algumas operações da Polícia Federal que estavam ali na agulha para sair, mas não saíam, tá? E a gente deve ter, nos próximos meses, o que a gente vai chamar, talvez, de Covidão, ou de, né, não sei qual vai ser o nome que eles vão dar, mas já tem alguns governadores sendo investigados pela Polícia Federal. Bom, essa entrevista foi ontem à Rádio Gaúcha e hoje teve a operação lá no Rio de Janeiro da Polícia Federal. Inclusive na casa do governador Wilson Witzel, na sede do governo, da residência oficial do governo no Palácio das Laranjeiras. Vamos passar agora para o Ricardo Caldas fazer a pergunta para a deputada. Bom, eu queria retomar justamente essa frase da deputada, né? Quer dizer, ali dá a entender que a frase seria originária da própria Polícia Federal, se é isso mesmo, e se essa questão da investigação dos governadores, se a senhora chegou a essa conclusão por conta própria, justamente por alguma outra fonte que a senhora queira compartilhar conosco, o Ministério Público, etc., qual foi o contexto, né? E eu queria também fazer uma outra pergunta, porque na universidade, uma matéria que eu leciono lá, que eu gosto muito, que eu sou criador e elajador há quase 15 anos, que é justamente o combate à corrupção. Então, eu gostaria de saber, na sua opinião, onde está o maior foco de reação ou de oposição ao combate à corrupção hoje? Estaria no Poder Executivo, no Poder Legislativo ou no Poder Judiciário? Ou nos três poderes ao mesmo tempo? É difícil porque eu sempre disse, desde que eu comecei em 2011, que corrupção não é privilégio de um poder ou de uma instância, né? A gente tem corrupção em todos os poderes, executivo, legislativo e judiciário, e a gente tem corrupção no município, nos municípios, no governo, e hoje no governo federal pode até haver corrupção, mas se houver, vai ser pego, porque o presidente Bolsonaro tem uma preocupação muito grande. E quando a gente acaba com os ministérios dados para os partidos como era antes, né, no presidencialismo de coalizão, você tem menos preocupação com corrupção. Pode haver? Pode haver, porque homens erram, né? Homens são... A gente tem muita gente aí no governo
federal, então uma pessoa ou outra pode errar. Agora, não vai haver nenhum tipo de cobertura para pessoas que queiram sair da linha. Então, eu acho que hoje, pela primeira vez em 16, 18 meses de governo, sei lá, talvez, acho que 17 meses de governo Bolsonaro, a gente não tem um escândalo de corrupção. A gente tem assim, mas o presidente falou de uma maneira grosseira. Bom, às vezes é preferível você falar uma verdade de uma forma grosseira do que mentira fofa, né? Então, eu quero dizer que, em relação à corrupção, a gente teve, outro dia eu assisti que teve em, não sei qual estado agora, talvez Amapá, se eu não me engano, salvo engano foi Amapá, uma juíza que recebeu R$1.369.000 de salário. É corrupção? Não, não é corrupção, mas é imoral, né? É imoral em plena Covid, pessoas passando fome, um juiz recebeu R$1.369.000. Inclusive, a primeira-dama desse estado, e eu não vou saber se é o Amapá, eu peço escusas, como diz meu ex-padrinho, mas teve aí uma primeira-dama que recebeu R$169 ou R$189.000 em um mês. Ela disse que eram férias atrasadas. A gente tem um judiciário que tem 60 dias de férias. Então, nessa ferida, ninguém quer mexer. Mas a gente tem hoje um judiciário que, em grande maioria, recebe acima do teto. Nós estamos falando de um teto de R$39.000. A gente está falando de um judiciário que tem 60 dias de férias e que, em que alguns estados queriam receber o Vale Covidão ou o Auxílio Covidão, o Auxílio Covid, trabalhando em casa, né, fazendo home office. Então, assim, professor Ricardo, voltando à sua primeira pergunta, eu não sabia. Eu não tinha conhecimento. Eu falei como cidadã, eu falei como deputada, eu falei como uma pessoa que observa o que está acontecendo no nosso país, que sabe que corrupção é algo endêmico no nosso país. Lhe digo que eu hoje boto a mão no fogo pelo meu presidente, pelo nosso presidente Bolsonaro. Eu tenho certeza de que ele é uma pessoa que é honesta. Se amanhã ele vier a aparecer uma coisa diferente, eu vou ficar muito decepcionada, mas hoje eu boto a mão no fogo pelo meu presidente. E eu acho que ele montou um Ministério de Pessoas Técnicas, mas fora isso, a gente tem corrupção em quase todos os estados, em quase todos os municípios. Então, não sabia. Como eu já expliquei, a Lava Jato teve mais de 60 operações e eu acho que o Covidão vai ter muita operação também, porque saíram bilhões e bilhões de reais do governo federal para serem distribuídos para os municípios. Eu acho que, inclusive, eu postei isso já tem umas 3 ou 4 semanas, talvez fosse melhor que o governo federal tivesse comprado todos os EPIs, todos os respiradores, fazer as compras aqui de forma centralizada e distribuir conforme o número de infectados e necessidade dos estados. Porque a gente vê o Amazonas, por exemplo, superfaturando em 316%, um respirador em plena Covid, onde as pessoas estão morrendo, não só de Covid, mas de fome também. E eu estou vendo, porque eu vou falar com o povo. Eu estou indo falar com o povo, eu estou indo nas ruas conversar com as pessoas estão passando fome. Então, fazer isso, eu acho que a Polícia Federal tem mais que agir mesmo. E ontem eu falei só na ânsia de dizer assim, olha, este governo está preocupado com a corrupção, sim, este governo vai combater a corrupção, sim. Agora, falar isso e aí, coincidentemente, aconteceu uma operação no dia seguinte, e a gente pegar um governador que está mais preocupado com o que eu falo do que se proteger e do que se proteger não, né? Do que se defender, para poder jogar a coisa vamos criar uma fumaça aqui, vamos jogar para cima da deputada. É muito fácil, né? Eu queria aproveitar que a gente trocou a nossa tela aqui com os nossos analistas, também atualizar os números de coronavírus no Brasil. A gente tem mais de 23 mil mortes agora, quase mais de 370 mil casos. O Rio de Janeiro é o segundo estado com mais casos de coronavírus. No Rio são quase 40 mil casos confirmados, mais de 4.100 mortes. Agora, a gente está conversando ao vivo com a deputada federal Carla Zambelli. Ela respondeu a pergunta do Ricardo Caldas, que é nosso analista de política, mas agora a gente tem os outros analistas que também vão ajudar a gente nessa entrevista. Basília Rodrigues, Leandro Narlock e o Daniel Adjuto também está com a gente hoje aqui no live. Vamos começar pela Basília, então. Basília, sua pergunta. Oi, deputada, bom dia.
Bom, eu gostaria de saber o seguinte, nos últimos tempos a gente tem falado muito sobre tentativa de interferência na Polícia Federal, interferência de fato na PF, enfim, coisas que estão sob investigação. Teve o episódio relacionado ao presidente Jair Bolsonaro, também ao próprio governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e hoje, quanto à senhora, que a senhora já negou aí na nossa entrevista. Mas a minha pergunta é, a senhora acha que tem vazamento na Polícia Federal de alguma ordem? A Polícia Federal é uma corporação suscetível a vazamentos? Olha, a Polícia Federal, para mim, hoje, é uma das instituições mais respeitadas do país. As polícias, de uma forma geral, né? Inclusive, tenho alertado por o fato de que governadores têm tentado jogar a população contra a polícia, principalmente a militar. Polícia Federal, ela tem poucos recursos e consegue fazer maravilhas. Pessoas que recebem, às vezes, alguns R$1.000, conseguem apreender milhões e milhões de reais e estão ali na ponta da linha. Eu não acredito que haja vazamentos hoje na Polícia Federal. Não tenho conhecimento de vazamentos na Polícia Federal. Olha, falo isso olhando para a câmera. Não tenho conhecimento de vazamento dentro da Polícia Federal. O que eu sei é que a gente tem um país que, infelizmente, poucas pessoas, quando detêm o poder, não têm escrúpulos. Não têm escrúpulos para roubar o dinheiro do povo. É isso que eu sei. E aí querem colocar a culpa na Polícia Federal. Eu fiz questão de vir aqui hoje não para me defender, porque eu me defendi com aquele tweet que eu coloquei mais cedo, dizendo que se fosse por mim não chamaria placebo, chamaria estrume. Agora, porque o que a gente viu na reunião ministerial, que infelizmente o ministro Celso de Mello não soube ser magistrado, se comportou como um político quando ele abriu toda a reunião e não só o que tange à investigação, a gente percebe um ministério e um presidente hoje preocupado com o que a população realmente está sofrendo. Está sofrendo não só com a Covid, com o número de mortes que vocês falaram, e cada morte é sentida, mas também com a possibilidade das pessoas que estão dentro de casa sofrerem violência. A violência doméstica está aumentando, o consumo de álcool está aumentando. A violência contra velhinhos está aumentando demais. Essa é a nossa preocupação. Então, não acredito em vazamentos da Polícia Federal, não tenho conhecimento de vazamento da Polícia Federal. O que eu tenho conhecimento é que, infelizmente, a gente vive num país hoje onde pessoas se consideram acima da população. E eu acho que tudo que for possível a gente fazer para que esse tipo de pessoa seja preso o mais rápido possível e pare de roubar, tem que ser feito. Bom, a gente está conversando com a deputada federal Carla Zambelli, do PSL daqui de São Paulo. Na tela, a gente tem Basília Rodrigues, Daniel Adjuto e também Leandro Narlock. A Basília acabou de fazer uma pergunta, eu vou passar agora para o Narlock. Oi, deputada, bom dia. Bom, a senhora tem batido bastante nessa tecla de corrupção, aí, de superfaturamento dos ventiladores, mas será que não tem um exagero nisso? Como todo mundo sabe, tem aí uma escassez de respiradores pelo mundo, né? O preço dobrou no mundo todo e, inclusive, o governador de Santa Catarina, que é do seu partido, ele comprou respiradores e chegou a comprar por R$165 mil, que seria aí 3 vezes mais que o preço de Minas Gerais. Minas comprou aí diversos respiradores com preços diferentes, mas a maioria numa média de 60 mil. Então, por que a gente tem que investigar e talvez aí prender, né, como se está fazendo com o Witzel no Rio de Janeiro, e não com governadores do seu partido, como o de Santa Catarina? Muito boa pergunta, obrigado por me dar a oportunidade de trazer à tona aqui. O governador Moisés, do PSL, está sofrendo processo de impeachment no seu estado, porque a vice-governadora Daniela, que inclusive rompeu com o governador,
apresentou denúncias a respeito do hospital de campanha onde ele queria gastar, se eu não me engano, aí desculpa, salvo o melhor juízo, 63 milhões de reais. Então, o Moisés, por mais que eu tenha feito campanha para ele, eu torço para que ele seja um dos primeiros a cair. A gente não tem que ter nenhum tipo de preocupação com pessoas, não importa se é do meu partido ou não importa se... Olha, principalmente por eu ter pedido voto para ele. Eu espero que ele caia o mais rápido possível. Se houve realmente superfaturamento, tá? É claro que uma coisa é superfaturamento, outra coisa é demanda e procura, né? Então, assim, quando há muita procura, realmente, às vezes, pode ter um aumento de preços. Mas não sei se é o caso, existe uma outra questão a respeito aí hoje, por exemplo, eu ia encontrar agora às 11 horas o presidente da Mercedes, que a Mercedes, como está praticamente parada e não está conseguindo vender, enfim, está com o mercado parado, eles começaram a fabricar respiradores e vieram oferecer respiradores, alguns de graça para o governo e outros em torno de R$2.000 a R$2.500, R$3.000, que foram mais ou menos 1.000 respiradores que eles conseguiram fazer até o momento. Então, assim, que dá para fazer num preço menor, dá, né? É só uma questão de procurar. Se for um caso... que a pessoa, por oferta e procura, né? Oferta e demanda, assim, demanda de mercado, o preço tiver aumentado, porque acontece isso, a gente não tem um mercado regulado, o mercado se autorregula, tudo bem. Agora, se perceber que há um desvio por superfaturamento, tem que ir em cima. Um dos alvos, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e a gente está conversando, então, ao vivo com a deputada Carla Zambelli. Daniel Adjuto fez uma pergunta no bloco anterior. Dani, vamos fazer de novo a pergunta, então, para a deputada responder. Vamos lá, a gente perguntou para a deputada o seguinte, se realmente o presidente Jair Bolsonaro reclamava da gestão de Sérgio Moro no Ministério da Justiça, justamente que não havia ali operações que demonstrassem que o governo estava na bandeira anticorrupção, a exemplo do que havia nos anos áureos ali da Operação Lava Jato. Isso a gente já mostrava aqui na CNN quando da saída de Sérgio Moro. Em entrevista à Rádio Gaúcha, a deputada Carla Zambelli também disse que havia operações que estavam na agulha para sair e não saíam. Agora há pouco disse que não acredita em vazamentos da PF. Pergunta 1. Como a senhora sabia, portanto, que essas operações estavam na agulha para sair e não saíam, se não há vazamentos na Polícia Federal? E outra, se as mudanças no Ministério da Justiça, na Polícia Federal, agradam, então, essa demanda do presidente Jair Bolsonaro de operações policiais por parte da Polícia Federal, já que hoje a gente teve a operação que estava na mira o governador Wilson Witzel. Daniel, eu comentei mais cedo que, numa entrevista da CNN, logo depois da saída do Sérgio Moro, eu falei que as pessoas estavam muito preocupadas com a quantidade de dinheiro que estavam indo daqui do governo para os estados. E a gente tem respiradores, por exemplo, comprados por R$250 mil, enquanto outros estados conseguem comprar por 50. Aqui em Brasília foi comprado por 23. Eu falei que 23 foi em Minas Gerais, mas corrigindo a informação, 23 foi aqui em Brasília. Falei que, inclusive, tem informações de respiradores aí por R$1.500, R$2.000 que empresas querem fazer o mais barato possível para poder ajudar o Brasil. É uma força de expressão. Dizer, está na agulha para sair, mas não sai. Está na agulha para sair, mas não sai. Por conta de eu saber que a PGR tinha pedido investigação dos governadores para a Polícia Federal há 7 dias atrás, foi noticiado. O avião da Polícia Federal saiu no dia 20/5 daqui de Brasília, rumo ao Rio de Janeiro. E a gente sabe que respiradores foram comprados com preço muito abusivo e que hospitais de campanha foram superfaturados. Tem, inclusive, vídeos de hospitais de campanha, acho que no Maracanã, né? Mostrando como é que eles estão sendo feitos, parece estar meio vazio. Tem caso, por exemplo, eu falei desse caso de Amazonas, né? De respirador com superfaturado 316 vezes. Tem caso de respirador que veio sem funcionar, que não estava funcionando. Em Recife, a gente tem caso
de hospitais de campanha que não colocaram ar-condicionado para poder ajudar a movimentar o ar e as janelas tinham que ficar abertas e tinham que descobrir todos os doentes porque eles não iam aguentar o calor de Recife. Então, a gente começa a olhar essas notícias todas e, na verdade, foi uma força de expressão ali. Está na agulha para sair e não sai. E a gente quer que saia. Mas não que, como eu afirmei, não há vazamento na Polícia Federal. E se houvesse, eu não seria burra o suficiente de falar isso em rede numa rádio, ao vivo. E depois para o Datena também ao vivo. Se eu soubesse de vazamento, eu ia ficar calada, eu ia ficar quieta. Na verdade, isso é uma força de expressão, como deputada que combate a corrupção, tem que estar na agulha, tem que sair, é uma questão de quase torcer, né? Como uma pessoa torce para o seu time ganhar, eu torço para que hajam mais operações como essa de hoje. Então, não tem força, é uma força de expressão, não existe vazamento e eu gostaria que isso ficasse bem claro. Bom, deputada, a senhora falou... A outra pergunta que tinha sido... Vai lá, Dani, pode perguntar. A outra pergunta que eu tinha feito é se, portanto, essa operação de hoje, justamente em medidas ali de equipamentos de proteção com relação à Covid, vão então ao encontro do que queria o presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal, já que houve trocas tanto no Ministério da Justiça e na Polícia Federal. E emendo outra pergunta no sentido, em um intervalo de um mês, deputada, a senhora esteve em cenários aqui de grande repercussão no governo, na demissão de Sérgio Moro, na saída de Regina Duarte e agora nessa operação envolvendo o governador Wilson Witzel. Por que a senhora está tão frequente hoje em polêmicas do governo? Boa pergunta, queria saber também. Com o ministro Sérgio Moro, infelizmente, eu fui colocada nisso, né? Na ânsia de querer que ele ficasse, por ser meu padrinho de casamento, Fábio Van Harten e ministro Ramos, está no meu depoimento, me pediram para que eu conversasse com ele, porque achavam que, pós saída de um ministro como Mandetta, seria importante a gente manter o ministro Sérgio Moro aqui em Brasília, porque achavam que poderia ser um escândalo, né? Eu mesma já pedi desculpas ao meu público, porque uma das frases que eu usei se o senhor sair, o JB pode cair, né? O PR pode cair. E você vê, não caiu, né? Não caiu e, pelo contrário, foi mais forte. Eu até fiz um tweet recentemente agradecendo o ministro Sérgio Moro, porque a saída dele representou a abertura daquela reunião ministerial, que no final das contas todos perceberam que Jair Bolsonaro é o mesmo dentro de uma reunião e fora. Então, depois disso também aconteceu a questão da Regina Duarte, por conta de eu ser amiga dela e ela ter me confidenciado que não estava contente em estar aqui longe da família. Comentei isso com o presidente, que prontamente disse, vê o que a gente pode fazer para que a Regina, enfim, se sinta o mais confortável e feliz possível. E acabou saindo na imprensa aí que eu tive participação, eu tentei ficar no máximo do bastidor que eu podia, né? E não consegui. Nessa ocasião agora, o que aconteceu foi que ontem a Rádio Gaúcha me ligou, dizendo que precisava de alguém de direita para defender o presidente e que ele não tinha conseguido contato com nenhum outro deputado de direita. E eu, na ânsia de tentar ajudar, acabei entrando ao vivo, tinha acabado de acordar, então tentando me preparar ali e acabei falando o que eu falei, talvez sem maldade, né? Se eu soubesse que a imprensa tivesse toda essa maldade, já que eu imaginava que novas operações pudessem acontecer devido ao fato do PGR ter pedido, de avião da Polícia Federal estar no Rio de Janeiro, etc., talvez eu não tivesse dito. Hoje eu sou a parlamentar mais influente do Congresso, a que tem mais influência em número de visualizações de vídeo e etc., não só entre deputados, mas também entre senadores. Então, dentre os 584 congressistas, eu sou a parlamentar mais influente nas redes sociais. Isso acaba gerando uma certa raiva da oposição, que bate bastante. E eu acho que existe também o interesse da imprensa em saber a todo momento por que eu estou envolvida em certas coisas.
quando há vários outros deputados que participam da vida do presidente diariamente, muito mais do que eu. Desde o episódio do Moro, eu devo ter visto o presidente umas 3 ou 4 vezes. Eu não sei por que essa mania de perseguição comigo não, Daniel, mas se você descobrir, você me avisa depois para eu poder refazer aí a minha estratégia de imagem. Deputada, Felipe Sena aqui de novo. A gente vai anotando aqui o que a senhora vai falando e tem 2 pontos que eu queria repercutir com a senhora. Primeiro, a senhora disse em algum momento em relação ao episódio da liberação do vídeo que o ministro do STF, Celso de Mello, não soube ser um magistrado. Eu queria entender o que a senhora quis dizer com isso, que a senhora, por favor, explicasse o que a senhora quis dizer com isso. E a senhora também falou sobre a composição do governo, que o governo de Jair Bolsonaro não distribui cargos como era antes, não faz política de coalizão. Mas não é o que o presidente começa a fazer agora com essa aproximação ao Centrão, e a gente já vê alguns cargos sendo destinados a políticos do Centrão? Bom, vamos lá. Em relação ao Celso de Mello, essa opinião não é minha, essa opinião é do grande magistrado Dr. Ives Gandra Martins, uma das pessoas que participou da Constituinte, escritor de mais de 400 livros e jurista respeitado em todo o Brasil. Ele próprio gravou um vídeo que, quando o ministro Celso de Mello, com todo o devido respeito, solta uma reunião, né? Se ele soltasse trechos da reunião referentes à investigação com o Sérgio Moro, entre o Sérgio Moro e o presidente, ou seja, a conversa entre o Sérgio Moro e o presidente, eu acharia já estranho, porque é uma reunião top secret de um poder que é independente. Aí você vê um outro poder tentando influenciar esse poder aqui e você já enxerga aí uma possível invasão de poderes. Palavras dele. E depois, além disso, ele publica não só a fala do magistrado, do ex-magistrado e ex-ministro Sérgio Moro, mas também a fala completa do presidente e falas do ministro Weintraub, do ministro Paulo Guedes, do ministro Ricardo Salles e da ministra Damares. Com qual intuito? Qual é o intuito do ministro Celso de Mello vazar informações que não são relativas ao que diz respeito no devido inquérito? Por que ele age assim? E aí o próprio Dr. Ives Gandra Martins diz que ele age como político nessa situação. Então, não são palavras minhas, são palavras de um magistrado, as quais eu concordo e repito aqui. Em relação à política do toma lá da cá, né? E também da presidencialismo de coalizão, na verdade eu usei o presidencialismo de coalizão. Quando a gente fala isso, é quando, por exemplo, a ex-presidente Dilma montava 39 ministérios só para poder ter mais ministros e poder distribuir esses ministérios para os aliados, né? E aí não eram só ministérios. Eu presenciei, na época do impeachment, a tentativa de compra de votos no impeachment, dizendo, olha, eu te dou tantas superintendências da Caixa Econômica, eu te dou a presidência da estatal X, eu te dou a presidência da Petrobras, eu te dou não sei o que no Banco do Brasil. Então, tudo isso era loteado para conseguir, por exemplo, tentar salvar a ex-presidente Dilma na época do impeachment. Hoje você tem todos os presidentes de estatais técnicos, todos os ministros técnicos e um ou outro cargo está sendo, de alguma forma, distribuído, não para... Aí eu digo assim, a imprensa é engraçada. Ela diz assim, o presidente não consegue montar uma base no Congresso. Aí, quando ele tem um cargo que é de baixo escalão e que ele coloca um indicado técnico que passa por todas as instituições, a BIM, etc., que tem que passar, né, para poder estar dentro do governo, e entrega, de repente, para um aliado do governo, que vem votando com o governo, etc., para a gente poder ter mais tecnicidade dentro do governo, aí diz que o presidente está fazendo algum tipo de toma lá da cá. Na verdade, o que ele está fazendo é montar a base e
E nenhum dessas pessoas que tem entrado com um currículo porque foi indicado. É verificada a tecnicidade da pessoa, se está dentro do job description, se passou pelas informações, como chama, peneiras, né, de ABIN, etc. E a gente tem hoje uma Controladoria Geral da União muito atuante e uma PF atuante. Se alguém roubar, vai cair. Simples assim. Mas o fato de ser aliado não conta para ganhar esse cargo? Perdão? Mas o fato de ser aliado do governo não conta para ganhar esse cargo? Olha, eu sou aliada do governo, voto com o governo em todos as votações que acontecem e não tenho nenhum cargo no governo. Então, não acho que seja um critério. Eu acho que o critério continua sendo técnico, só que você tem que preencher os cargos de alguma maneira. Então, não tem absolutamente nenhum cargo está sendo distribuído para aliados, justamente por conta de uma tentativa de aumento da base parlamentar, por exemplo. Isso não está acontecendo em hipótese alguma? Que eu saiba, não. E que eu saiba, todas as pessoas que passam e que entram nos cargos são técnicos e tem uma verificação para poder entrar no cargo. Esse é o único critério técnico, na opinião da senhora? Na opinião minha, sim. Bom, a gente está ao vivo com a deputada federal Carla Zambelli, que deu uma entrevista para a Rádio Gaúcha ontem, dizendo que a gente já teve algumas operações da Polícia Federal que estavam na agulha. Falou também sobre governadores sendo investigados pela Polícia Federal. Hoje, a gente tem uma operação da Polícia Federal no Rio de Janeiro, em São Paulo. Um dos alvos é o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Inclusive, ele acabou de postar no Twitter uma mensagem que a gente vai mostrar agora. Ele diz o seguinte: indigna-me o fato de que deputados bolsonaristas tenham anunciado em redes sociais nos últimos dias uma operação da Polícia Federal direcionada a mim, o que demonstra limpidamente que houve vazamento. A interferência anunciada pelo presidente da República está oficializada. Eu queria saber a opinião da senhora, da deputada Carla Zambelli, em relação a essa mensagem do Witzel também. E vamos jogar já para uma pergunta da Basília, que está lá em Brasília com a gente, para a gente responder as duas coisas, então. Oi, deputada. Eu gostaria de saber, até eu consegui depreender aí de algumas das suas declarações. A senhora se arrependeu de ter dado essa afirmação a essa entrevista na Rádio Gaúcha, em que acabou sugerindo aí saber de uma operação e até dos eventuais alvos dessa operação? Porque a gente está no momento em que várias suspeitas são levantadas quanto à credibilidade, à imparcialidade da Polícia Federal. A senhora não acha que essa declaração acabou levando ainda mais desgaste para a corporação, incentivando o clima de desconfiança? E a segunda pergunta é se a senhora se arrependeu de ter dito isso. Olha, arrepender de ter dito, talvez agora vendo a repercussão negativa que estão tentando fazer, e se eu pudesse voltar atrás, talvez não teria dito, mas assim, a minha consciência está muito tranquila, viu? É Basília, né? A minha consciência está muito tranquila. É a Basília. Inclusive, Basília, você achou que eu estava aí no Planalto, eu já estava aqui na CNN, para você ver como é que são as coisas, né? A gente... o deputado, ele é feito para parlar, né? Parlamentar. Então, eu acho que a gente está aqui para falar e denunciar. Algumas vezes, quem fala mais pode errar mais. Outras vezes, quem fala mais pode dar mais vazão à distorção de fatos, distorção de coisas. Eu estou aqui com uma... E assim, veja como são interessantes as coisas. Há mais preocupação com o que eu falei do que com o fato da operação que está acontecendo. Acabei de receber uma mensagem dizendo que no Rio Grande do Norte a governadora contratou 100 leitos por 37 milhões de reais e o Ministério Público do Estado entrou com ação. A governadora Fátima, do PT. E que, no Recife, mais de 670 milhões já foram gastos pela Prefeitura de Recife, né? Menos de 400 leitos de UTI. Temos, sem dúvida, a pior relação de reais investidos contra a Covid-19 para leitos disponibilizados, em torno de um leito para cada 1.675.000 reais aportado. Menos a metade funciona. Então, assim, a gente está vivendo uma crise extremamente importante de corrupção.
no momento em que pessoas estão morrendo, se não por Covid, por fome, e governadores estão gastando milhões e milhões de reais para poder dizer que estão montando UTI. A gente tem lugares onde a cloroquina, por exemplo, não chega nas farmácias porque o governador incentivando, mandou então, não esse entregar. clima de desconfiança na Polícia Federal? Então, eu acho que a fala de uma deputada, ela fica muito reduzida a importância, sabe? De uma fala de uma deputada. Eu já disse, não tem vazamento. Eu falei como força de expressão. Eu falei como uma pessoa que está sempre antenada em tudo que acontece. O próprio PGR pediu essa investigação há 7 dias. Então, depósitos na conta da primeira-dama embasaram a operação da Polícia Federal contra o Witzel. As coisas estão acontecendo e há uma preocupação maior com o que eu estou falando. Deputada, esse tweet que a gente mostrou do próprio governador Wilson Witzel, ele não chega a falar no nome da senhora, mas ele diz ali que a interferência anunciada pelo presidente da República está oficializada. Indigna-me o fato de que deputados bolsonaristas tenham anunciado em redes sociais nos últimos dias uma operação da Polícia Federal direcionada a mim, o que demonstra limpidamente que houve vazamento. Queria que a senhora comentasse essa declaração do governador do Rio também. Governador Witzel, Isso. O senhor sabe que essa minha fala vai direto para ele. O senhor sabe que no ano passado eu cheguei para o senhor e disse o seguinte: que pena que o senhor não é governador de São Paulo, é governador do Rio, porque eu tinha muita admiração pelo senhor. Eu acho que, infelizmente, a mosquinha azul picou o senhor. Poucas semanas depois de ter tomado posse, o senhor já falava em ser presidente em 2022. Eu não me arrependo do que eu disse, porque, infelizmente, deturparam a minha fala. Mas eu te digo uma coisa, governador, o senhor deveria estar muito mais preocupado com o que está batendo, com a água batendo na sua bunda do que com o que eu estou falando. Acho que o senhor está num estado onde as pessoas estão morrendo indiscriminadamente. O senhor tem um estado onde o número de favelas favorece a disseminação do vírus. Pessoas muito pobres vão morrer por falta de cuidados. No Maracanã, a gente tem problemas onde médicos dizem que isso que as UTIs que o senhor montou são mal montadas. Há denúncias de superfaturamento na montagem desses hospitais de campanha. E o senhor deveria estar muito mais preocupado com tudo isso que a MP e a Polícia Federal tá descobrindo a respeito do senhor do que uma fala de uma deputada. Então, Witzel, ao invés de se preocupar com o que eu estou falando, é melhor o senhor começar a procurar bons advogados para que o senhor não vá para a cadeia o mais rápido possível. Deputada, eu vou insistir na pergunta da Basília antes de passar para o Molica. A gente está conversando com a deputada Carla Zambelli, do PSL daqui de São Paulo. A gente está chegando já ao fim dessa entrevista. Eu vou passar a bola para o Molica agora para ele fazer uma última pergunta, mas eu aproveito para insistir na pergunta da Basília também, deputada. Se a senhora acha que a fala da senhora de ontem, ela trouxe mais desgastes ainda para a Polícia Federal e uma certa instabilidade. Eu passo a bola agora para o Molica para ele também emendar essa minha pergunta. Por favor, Molica. Acho que a gente está com problema no áudio do Molica. Vou pedir para a senhora responder, então, antes, reiterando essa pergunta da Basília, deputada, por favor. Respondo. Não sei quem está fazendo a pergunta. É o Fernando Molica. A gente está sem o áudio dele, mas, portanto, queria só que a senhora respondesse a pergunta da Basília de novo. Sem problema. A Polícia Federal é um órgão independente que está fazendo o seu trabalho. Se eu disse algo que possa ferir a independência da Polícia Federal ou o trabalho excelente que eles vêm realizando nos últimos anos, eu peço 1000 desculpas. Não foi minha intenção, de alguma forma, manchar a excelente imagem que a Polícia Federal tem e o excelente trabalho que a Polícia Federal tem. O que eu falei foi simplesmente na ânsia de defender o governo Bolsonaro por conta da infeliz declaração do ex-ministro Sérgio Moro. Estou fazendo o meu trabalho, estou tentando defender o nosso governo, estou tentando mostrar que a gente tem corrupção no país inteiro,
estou tentando trabalhar, mas infelizmente, se a minha fala trouxe algum tipo de repercussão negativa para a Polícia Federal, eu peço desculpas, mas, como eu disse, está à disposição meu celular, está à disposição todas as minhas aberturas, sigilos, todos que vocês quiserem de comunicação, enfim, porque eu não recebi nenhuma informação da Polícia Federal. Eu só agi com a minha consciência, com as informações que eu tenho, e se isso de alguma forma feriu a imagem da Polícia Federal, peço mil desculpas. O Molica agora já está com um áudio certinho ali para fazer a pergunta dele. Molica. Eu acho que o Molica agora não ouve a gente. Estou sem retorno do estúdio. Acho que o Molica não está ouvindo a gente. Bom, eu acho que a gente está conversando... Agora estou. Está ouvindo agora, Molica? Boa, então, por favor, sua pergunta. Agora estou. Só pergunta para a deputada, Molica. Bem, deputado, desculpe aqui que trabalhar em casa não é um estúdio, né? Tudo meio improvisado, mas vamos lá. A senhora se referiu a vários casos de irregularidades em compras por parte de governos estaduais. Mas o Tribunal de Contas da União detectou há poucos dias indícios de irregularidades numa compra feita pelo Ministério da Saúde, um órgão federal, portanto, uma compra de 912 milhões de reais, quase R$1 bilhão em aventais, uma compra feita sem licitação. Segundo o ministro do Tribunal de Contas da União, Benjamin Zimbler, havia indícios ali de superfaturamento, indícios também que a empresa escolhida para fornecer os aventais não tinha capacidade técnica para suportar tamanha compra, fornecer esses aventais. A senhora não está esquecendo de falar também de indícios de corrupção no governo federal, deputada? É que não estava em pauta isso, né? Até você trazer, Molica. Se eu não me engano, o TCU se refere à gestão do ex-ministro Mandetta. Ex-ministro que, inclusive, há algumas semanas... A compra foi feita... Na gestão do ministro Mandetta. A compra foi feita já no governo Tais, 27 de abril. Bom, eu tinha informações que era do ministro Mandetta, mas se for no governo Tais, ele tem que responder por isso, né? Eu acho que, independente de onde acontecer a corrupção, é o que eu falei. O governo Bolsonaro não vai ter nenhum problema de punir os responsáveis. O governo Taixe já não está mais nesse governo. Eu tinha informações de que o início da compra tinha acontecido no governo Mandetta e se efetivou nessa troca de ministérios, né? Mas independente de qual governo aconteceu, em qual ministério aconteceu, eu acho que tem que se apurar, e se o TCU perceber que houve superfaturamento, que houve desvio, abrir aí os sigilos fiscais e bancários dos responsáveis e condenar e punir os responsáveis. Não tenho nenhum problema assim, onde quer que haja corrupção, ela tem que ser avaliada, condenada e punida. Eu só digo que num governo enorme como esse, a corrupção às vezes está na área de compras de um determinado ministério. O próprio presidente já disse que se há indícios, que se apure. Eu achava que era no governo Mandetta, mas o presidente Bolsonaro já disse, onde quer que haja indícios, que se apure. A Polícia Federal tem total independência para investigar. Bom, deputada Carla Zambelli, a gente agradece essa disponibilidade aqui para a gente. Eu vou passar agora a bola para uma última pergunta do Daniel Adjuto. A gente sabe que a senhora tem uma agenda bastante apertada, mais uma vez a gente agradece a disponibilidade. Dani, para a gente encerrar, portanto, essa entrevista, a sua pergunta. Vamos lá, deputada, vão ser duas, umas curtinhas. Agora a Federação Nacional dos Policiais Federais acaba de divulgar uma nota em que um dos pontos diz o seguinte, que é conhecido e notório que a senhora tem um vínculo parlamentar com a Associação de Delegados desde quando era líder do movimento nas ruas. E que esse laço se demonstra pela participação da senhora em eventos, vídeos e em homenagens. A FENAPEF defende a apuração com responsabilidade e profundidade sobre a possibilidade de que esse vínculo possa ter sido utilizado para a obtenção de alguma informação privilegiada. Esse vínculo da senhora com a associação
a beneficiou de saber possíveis operações policiais da Polícia Federal? Não, eu já disse e repito que não. Essa associação, essa associação de delegados da Polícia Federal, o único envolvimento que eu tinha com ela é para que a gente pudesse aprovar a PEC 412 de 2009, que fala sobre a autonomia da Polícia Federal. Esse era meu único envolvimento com a Associação de Delegados da Polícia Federal. É muito triste que uma federação use algo positivo e que eles eram contra, eles sempre foram contra a autonomia da Polícia Federal, não sei porquê, para desgastar a imagem da própria polícia. Eu prefiro nem comentar. Eu acho que eu já disse e repito, o meu sigilo fiscal, meu sigilo de comunicação, todo o meu sigilo está aberto. Quem quiser, fique à vontade para olhar. E é tão óbvio, desculpa usar essa palavra, mas qualquer pessoa que acompanhe um pouco as informações desse país sabe que operações iam acontecer. E eu seria muito estúpida se eu dissesse publicamente algo que eu soube de uma maneira ilegal ou imoral ou não aprovável publicamente. Muito infeliz a nota dessa associação. Deputada, para terminar... Só para terminar, portanto, hoje pela manhã a senhora esteve na Alvorada com o secretário de Comunicação, Fábio Van Garten, e não sei se com o presidente Jair Bolsonaro, possivelmente. A operação de hoje foi tratada nesse encontro? Qual foi o assunto desse encontro? Eu estive com quem? Com o Fábio Van Garten? Eu não estive com o Fábio Van Garten hoje. Oi? Desculpa, cortou aqui. Eu não estive com o secretário de Comunicação hoje. Não sei de onde vocês tiraram essa informação. A informação é falsa. Tá ok. Bom, tá ok. Então, a gente queria agradecer muito. Acho que é isso, né, Daniel? É isso. Tá ok. Então, a gente queria agradecer todos os nossos analistas e agradecer muito também a deputada Carla Zambelli por todo esse tempo que a senhora ficou aqui conversando com a gente. A deputada Carla Zambelli do PSL daqui de São Paulo, falando sobre a operação da Polícia Federal e sobre supostos vazamentos da operação, de acordo com o que ela disse ontem na Rádio Gaúcha. Ela esclareceu, deu toda a versão dela aqui em relação a essa entrevista. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente ao vivo no live, deputada. Eu que agradeço e estou sempre à disposição da imprensa para falar, principalmente ao vivo, que sem cortes, que é o que a CNN tem feito de melhor.